Agora, o ouvinte e o espectador da Jovem Pan conheceu a opinião de cada um de nós sobre Joe Biden. Vamos ver agora Joe Biden segundo Kamala Harris. Roda sonora. Joe Biden's legacy of accomplishment. O legado de realizações de Joe Biden nos últimos 3 anos é incomparável na história moderna. Em um mandato, ele já... Sim, vocês podem aplaudir. Em um mandato, ele já superou o legado da maioria dos presidentes que cumpriram 2 mandatos. Concorda com a Kamala? João Belucci. Quando normalmente o político vai fazer o discurso, né, sempre o mandato dele, né, o mandato é sempre o mais espetacular de todos os tempos, o do adversário é o pior da história. Mas o Joe Biden apresenta números não horrorosos, vamos colocar assim, mas a política externa é bastante ruim. E até a gente mencionava a idade do Donald Trump, na legislação americana ele só poderia mais um, o Donald Trump. Você só pode em 8 anos, ainda que não seja concomitante. Então ele só poderia mais um mandato, o Donald Trump, de qualquer forma. Só poderia concorrer mais esse. Agora, na questão externa, você foi muito feliz, Capês. Antes, China e Rússia sentavam-se na mesa com os americanos, né? Em pé de desigualdade. Hoje sentam na mesma mesa, na mesma altura e negociam de igual para igual. A questão do comportamento do Trump é que esse comportamento mais aguerrido, vamos colocar assim, também seguinte, você tem que ter o poder, mas você tem que argumentar a favor dele, né? Não adianta só ter o poder e fazer igual o Biden, hesitante. Creio que os Estados Unidos até... com um próximo governo democrata, não trará a solução para a questão da Ucrânia e com o governo republicano tende a forçar a solução do conflito, porque futuramente, se olharmos, podemos ver esse conflito com o início da Terceira Guerra Mundial, quem sabe. Agora, um próximo governo democrata tende a piorar as coisas, porque ele já vem financiando a guerra, né? Os Zelensky ali pegando dinheiro. E nos republicanos, creio que vai cortar essa ajuda e vai forçar ou pelo menos uma rendição acordada, no sentido, fica com uma partezinha do território, porque eu creio que vai ser difícil a Rússia devolver tudo também, já é mais de 40%. Pois é, e continuamos com o Luca Bassani. Luca, eu quero ver agora o Wilson Pedroso, mas na sequência é você que vai comentar também. É uma coisa impressionante, a união de China e Rússia ela é tão perigosa para o Oeste, principalmente para os Estados Unidos, que o Richard Merrill Nixon, presidente americano, numa costura diplomática feita por seu secretário Henry Kissinger, foi fazer uma visita para a China comunista de Mao Zedong em 1973. Ele esteve lá porque é o medo da aproximação dela com Leonid Brezhnev da União Soviética. E veja, Mao Zedong é um comunista em cujas mãos morreram de 50 a 80 milhões de chineses, seja mediante práticas de tortura, extermínio, seja pela fome, pelos expurgos econômicos. E mesmo assim os americanos foram lá tentar a aproximação. E agora nós temos Rússia e China fazendo exercícios militares juntos e como parceiros econômicos de primeira ordem. E a Índia e a Arábia Saudita louquinhas para entrar. Então, Wilson Pedroso, como será decidida essa eleição? Claro que o americano está muito focado nas questões internas. Tendo um bom cheeseburger, um bom jogo de beisebol, ele está satisfeito. Mas até que ponto pode repercutir todas essas questões na eleição? O americano está procurando tranquilidade e alguém que os proteja. Acho que o Biden não, eu estou aqui no Biden agora. Acho que o Trump tem todo esse seu histórico a seu favor. O primeiro, ele como empresário, ele tem a questão muito clara, América em primeiro lugar. E ele, como empresário, ele, como todo empresário, ele é muito agressivo. Muitas vezes, a forma agressiva que tratam ele de personalidade é uma personalidade de um grande empresário, um empresário de sucesso. Porque ou o empresário é agressivo, ou ele é atropelado pelo seu concorrente. E acho que ele, como um grande empresário, tem a capacidade de diálogo e de negociação. Acredito que com a eleição do Trump, os Estados Unidos vai voltar ao protagonismo, porque ele vai saber colocar as cartas na mesa e refazer a negociação com os outros países, inclusive com a Rússia e com a China, colocando novamente os Estados Unidos nos trilhos e valendo aquela imagem que os Estados Unidos tem de ser a maior potência do mundo. Luca Bassani, você não é economista, você tem muitos atributos, não é economista, mas você está ligado no que acontece em todo o mundo. Você disse há pouco que no Joe Biden caiu o nível de emprego,
a inflação foi mantida sob controle. E eu queria entender quais os fatores que possam ter levado a isso. Por quê? Número 1, houve um investimento maciço na guerra Rússia e Ucrânia. Será que esse investimento maciço foi feito para fortalecer o crescimento da indústria bélica americana e, consequentemente, gerar emprego num voo de galinha que pode depois redundar no aumento da inflação? E número 2, a dívida externa americana está em 150% do PIB. Acho que está chegando já passou 34 trilhões de dólares. Quer dizer, é muita coisa. E ela cresceu muito sob o governo Biden. Queria que você fizesse uma análise sobre os fatores que possam ter levado a esse momento de brisa na economia americana. Bom, Capês, pode sim ter muito a ver com a indústria bélica e todos os seus derivados que compõem grande parte do PIB norte-americano, isso sem dúvida, e nós sabemos que esses dados do desemprego eles são muito bons, mas não sabemos ao certo qual o nível do emprego, porque muitas pessoas podem estar empregadas, mas em uma situação em que elas necessitam 2, 3 empregos. Muitos americanos fazem isso para poder cobrir o custo de vida tão alto que aumentou durante esses últimos anos. E não é um fenômeno exclusivamente americano, aqui na Europa também acontece isso. Então, o simples fato de alguém estar empregado não quer dizer que esteja bem empregado, principalmente num país, nos Estados Unidos, onde as leis trabalhistas são defasadas, as pessoas precisam muitas vezes compor a sua renda com de outras maneiras, não tem férias remuneradas, 13º, nada disso. Ao mesmo tempo, nós vemos que Joe Biden tem se preocupado bastante com a questão relacionada ao bem-estar social ao nível estadual, tentando ajudar os senadores e governadores democratas para tentar elevar este padrão de vida e supostamente os estados democratas serem copiados pelos republicanos. O fato é que em alguns lugares isso deu certo, como por exemplo, se você for pegar Massachusetts, Connecticut, estados menores, agora na Califórnia e Nova York não deu, isso atraiu muita gente que quer fazer o uso desses benefícios sociais e acabou trazendo pessoas que ficam a viver do Estado e não trabalham, não contribuem de fato para aquelas localidades. Então, acho que isso também vai ser colocado em contraposição. Só se me permite fazer um adendo sobre o que você acabou de falar da China e da Rússia, eu acho que tem sim um fato dos Estados Unidos terem se distanciado da mesa de negociação e não estar mais numa posição de igualdade, mas não simplesmente por os Estados Unidos ter mudado de governo e está piorando, mas porque a China e a Rússia, de fato, também melhoraram. Também houve uma série de avanços econômicos feitos na China desde a era de Deng Xiaoping, na década de 70 em diante, com essa economia mista, com o capitalismo de um partido único e que tirou muitas pessoas, de fato, da miséria e fez com que o país crescesse tecnologicamente, principalmente porque tem muita gente. Os chineses precisam de 2 milhões de engenheiros por ano, eles vão lá nas escolas, selecionam os melhores e formam 2 milhões de engenheiros por ano, enquanto que aqui a gente tem liberdade para escolher o que estudar e acaba não suprindo essa demanda. Então, acho que a China e a Rússia evoluíram bastante. Tivemos na história a cisão sino-soviética durante a época de Stalin, no que Mao e Stalin quebraram relações e depois voltaram gradativamente. E hoje isso é inevitável, vai ter que saber lidar com um mundo onde a China e a Rússia são o contraponto, queiramos ou não.